A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui mais uma vez, irmã Deise Messias Pimenta, trazendo mais uma porção da palavra do Senhor para o seu coração. Antes de nós darmos início ao nosso estudo desse dia, eu peço a você que dê um like. Aperta no like, ó. Aperta no like. Dá essa força para sua irmã, tá bom? Para que o YouTube entenda que o vídeo está agradando a todos. Hoje eu vou estar lendo o livro de João, capítulo 2, que é um capítulo muito importante na palavra de Deus, quando Jesus faz o seu primeiro milagre do nosso Deus, nosso Salvador. Então vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre este milagre. Está escrito assim, João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai a água e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então este é o texto que nós vamos conversar um pouco hoje sobre esta passagem tão maravilhosa. Então, essa história, meus irmãos, ela se passa num lugar chamado Caná da Galileia. Era uma pequena vila não muito distante de Nazaré. Então Jesus, sua mãe, seus discípulos são convidados para essa festa de casamento. Mas o que acontece no meio da celebração? O vinho acaba. Naquela época, isso era considerado uma vergonha. Era uma tragédia, assim, porque ficavam todos envergonhados, as pessoas começavam a reclamar, a falar, né? Era como se não tivesse havido um preparo para aquela festa, porque as pessoas vinham de muito longe, vinham pessoas de todas as partes, os parentes todos que estavam espalhados se reuniam naquele local para o casamento. E eles ficavam ali 7 dias, 10 dias, 15 dias. Só que era de praxe ter o vinho. Enquanto tivesse convidado, tinha que ter o vinho. E o que acontece? O vinho acaba. Olha que situação, o vinho acaba. Mas a mãe de Jesus, Maria, ela percebe a situação, ela vai até Jesus e fala com ele: Filho, eles não têm vinho, o vinho acabou. Então Jesus, ele fala com sua mãe: Mãe, o que eu tenho a ver com isso? Né? Ele fala mulher, mas era um termo normal para aquela época, era um termo respeitoso, chamar a mulher de mulher. Né? Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas, apesar disso, o que Jesus faz? Ele chama os serventes, ou hoje nós chamaríamos de garçons, e pede para ir buscar
as talhas que estavam ali naquele local. Pegue aquelas talhas. E eles vão e pegam. Talhas eram grandes potes que colocava-se água para purificação. E ali conseguia-se colocar entre 80 a 120 litros de água ali dentro. Então Jesus os instrui a que encham aquelas talhas de água. E assim eles fazem, enchem e trazem para Jesus. Aí Jesus fala, agora tirai um pouco dessa água e leve ao mestre-sala. O mestre-sala era aquela pessoa responsável, né, por estar servindo o vinho aos convidados. Mas quando esse mestre-sala ele toma, ele experimenta, era vinho, não era mais a água. Né? Daquele trajeto deles tirarem a água e chegarem até o mestre-sala, a água é transformada em vinho, meus irmãos. Olha que milagre maravilhoso que Jesus fez ali naquele lugar. E ele toma aquele vinho e ele fala assim, mas o noivo serve o bom vinho primeiro e quando está no final da festa ele dá um vinho mais inferior. Mas este noivo, ele deixou o melhor vinho para o final da festa. Olha que coisa linda. Então, nós aprendemos que Jesus, ele sempre tem algo de melhor para a nossa vida. Às vezes nós estamos pensando, puxa, mas não está legal, isso não está bom, eu não consegui, eu não alcancei. Veja, o término daquele vinho seria um grande vexame. Mas aonde Jesus está, o vexame não pode entrar. Jesus ali, ele restaura, né? Há uma honra que seria perdida, ele transforma em alegria. Ele traz mais alegria porque o povo já tinha tomado vinho. Aí quando chega esse novo vinho, a festa começa tudo de novo, porque era um vinho muito melhor. Todos iam querer tomar daquele vinho, todos iam ficar mais alegres. Então Jesus, ele traz alegria para a tua casa, meu irmão. Não pense que você ainda não alcançou o melhor, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Aquele noivo, ele não entendia isso, ele não sabia que o melhor ainda estava por vir, né? Mas Jesus estava presente. Quando Jesus está presente na nossa vida, nós sempre temos que ter essa esperança. Vai melhorar, porque eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Jesus está comigo. Jesus é aquele que manifesta a glória de Deus na nossa família, na nossa casa. É aquele que substitui a vergonha em alegria, em honra, em graça. Jesus é aquele que traz a alegria em abundância. Em abundância, meus irmãos. Foram 6 talhas de um vinho muito superior ao qual aquelas pessoas ali nunca haviam tomado. Foi um vinho novo. Foi um vinho criado ali naquele momento. Pensa que então Jesus, ele faz esse milagre. E assim como ele fez este milagre ali em Caná da Galileia, ele vai fazer exatamente aí onde você está. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a minha história. Nós estamos trabalhando para o reino. Nós estamos trabalhando para o reino de Cristo na terra. Nós não somos qualquer coisa, não. Né? É para Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E quando ele faz um milagre, não é um milagrinho, não. É muita coisa, é abundância.
é abundância na nossa vida, é transformação, é alegria, é paz, é glória. Então, meu irmão, levanta a sua cabeça, olhe para o alto, de onde nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tá, meus irmãos? Eu vou deixar essa mensagem para você neste momento. Que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho certeza que através desta palavra eu estou sendo um canal de bênção para a sua vida. Que essa palavra transforme a sua casa. Os teus sonhos sejam renovados em nome de Jesus. Amém?